Aleluia, amém? Amém. Vamos deixar registrado então o nosso culto de hoje. Glória a Deus, a nossa transmissão. Amém? Nós vamos gerar uma canção. Antes eu vou orar, depois nós vamos gerar uma canção aqui. Eu quero trazer uma palavra da parte daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Então feche seus olhos, esconda sua cabeça. Se não souber o que pensar, pense em Jesus. 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 Senhor Jesus, nós queremos te dar graças nesse lugar. Bendito seja o teu nome eternamente. Nome dado sobre todo nome pelo qual devemos ser salvos. E nós te damos graças, te damos honra e glória nesse lugar, Senhor. Todo poderio é seu nesse lugar. Ó Deus querido, nessa geografia chamada Vila São Luís. E que as pessoas, ó Pai querido, possam reconhecer que só o Senhor é o Senhor. E ó Deus querido, quando aqui estamos, queremos prestar um culto a Ti, e que o Senhor possa receber, ó Pai querido, esta canção, a nossa estada aqui, as pessoas que vão ver esse vídeo, Senhor, que as pessoas possam literalmente, ó Deus querido, cultuar o Teu nome, porque o Senhor é digno de receber toda adoração, todo culto a Ti, Senhor. Então, que o Senhor possa receber esse culto é para Ti. Nós não somos os telespectadores, nós somos aqueles que prestam um culto a Ti, Senhor. E nós viemos aqui, ó Deus querido, prestar o nosso culto racional, ó Deus querido, porque nós queremos fazer. E por querer fazer, aqui estamos para a glória do Teu nome, para a manifestação da Tua glória. É por isso, Senhor, que nós queremos nos humilhar neste altar. É por isso, ó Pai querido, que nós sabemos que o sacrifício, ó Deus querido, somos nós agora. Não é mais sacrifício de bode, nem de outro tipo de animal, mas o sacrifício somos nós no altar. Por isso, ó Pai querido, receba a adoração nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Solta essa canção aí, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Adore Ele. Vou me entregar totalmente. Se entregue a Ele. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Glória seja dada em nome do Se eu me Senhor. humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do Teu reino, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. O Senhor é real na sua vida. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar, sacrificar aquilo que me custa,
diante daquele que tem todo o poder, diante daquele que tem toda a autoridade. O Senhor está com os seus ouvidos aguçados para ouvir o seu clamor. As suas mãos não estão encolhidas. Tu és minha fonte, minha esperança. Só tu és a nossa herança perfeita que ninguém pode tirar. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Você pode aplaudir a Ele, você pode dar glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo, capítulo 12, sem mais delongas. Graça e paz a todos. Uma vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A todos quantos também estão online e a todos quantos vão ver, posteriormente o vídeo. Espero que toda a igreja de Itapipe da Vila possa também estar entrando lá no Facebook, estar compartilhando dessa palavra. Êxodo, capítulo 12. Esses dias será comemorada a Páscoa, do jeito deles. Mas nós não fazemos menção de coelho, nem de chocolate, nem de panetone. No domingo de Páscoa, nós vamos fazer a ceia do Senhor aqui, ok? Sei que tem muita gente aí que está discutindo dentro da televisão e o cara ia com a mão lá dentro da televisão e pegar a barra de chocolate. Então, como a gente não tem essa televisão, a gente não vai transmitir ao vivo dessa forma para a pessoa pegar a ceia e tomar, Então, só presencial mesmo, ok? Que é a ceia do Senhor, você pode vir em nome de Jesus. Então, domingo às 18 horas nós vamos estar aqui e nós vamos fazer a ceia do Senhor. Êxodo, capítulo 12. Algo muito interessante que eu quero trazer para os irmãos. Eu vou ler o texto e depois faço aqui uma introdução para você entender o que Deus colocou no meu coração, ok? Glória a Deus. Então, capítulo 12, alguns versos dizem assim até o 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, farei conta para o cordeiro. Então, a princípio, eu mando fazer aí um churrasco, a pessoa pega o cordeiro, e tu não vai conseguir comer tudo sozinho, então tu chama teu vizinho para você só entender o texto contextualizando, ok? Verso de número 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou sem mancha. Será de 1 ano, macho, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, churrasco, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo.
a cabeça com os pés e com as fressura. E nada deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois, verso 11, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu vou repetir o verso 11, que eu acho muito interessante. Comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, cativa nossa mente a tua palavra, Senhor. De dispersação, e que a nossa mente esteja alerta, o nosso coração receptivo, e depois de ouvirmos a tua palavra, sermos ministrados por ela, Senhor. Que nós, ó Pai querido, venhamos ser pessoas diferentes para a glória do teu nome, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém? Então, querido, nós estamos aqui diante de uma palavra em que muita gente conhece a questão, né, do cativeiro no Egito, e quando, na verdade, Deus resolveu libertar o povo de lá. O povo, ele estava literalmente, na época do Egito, eles estavam vivendo em um ambiente que era um ambiente, no momento, um ambiente de livramento. Ou seja, haveria José, né, do Egito, ele revelou o sonho de Faraó. Haveria 7 anos de bonança, 7 anos de colheita, e haveria 7 anos de escassez. Então, depois de toda a história de José do Egito, eles vão parar no Egito, Israel, que está rumo à terra prometida a Abraão. Ok? Amém? E ali, o povo, eles literalmente, depois de ter prosperado no Egito, ali eles foram prósperos, trabalharam muito e ganharam muito, já tinham terra, já tinham animais, eles também viraram escravos do Egito. Faraó, da época de José, morreu, entrou outro faraó, que era um tipo de rei, né? E eles acabaram virando escravo por conta do faraó. E aí o povo, ainda assim escravo, ainda assim de livramento de fome, que Deus deu ali um escape momentâneo, mas a ideia de Deus não era permanecer no Egito, a ideia de Deus era que eles fossem rumo à terra prometida, e ali eles ficaram aguardando a promessa. E Moisés, ele vai ao povo, enviado por Deus, e ele anuncia a libertação do povo. E o povo, o que faz o povo? O povo ali, esperançosamente, que um dia ele haveria de ser, né, liberto daquela escravidão. E o povo, eles vivem ali momentos muito peculiares, porque, na verdade, Deus anunciou a saída do povo a Faraó, porém o Faraó não libertava o povo, e o povo acabou vendo 9 pragas, né? Na verdade, viram 9, eles viram sem resultado, porque Faraó estava com seu coração ali endurecido. E aí o povo, na 10ª praga, acaba vivendo ali um milagre, né? Um milagre de vida, porque haveria, né, o anjo da morte, e eles literalmente vivem ali um milagre da vida por conta dessa passagem que eu acabei de ler. E aí ali eles estavam literalmente aguardando algo da parte de Deus. E por isso, né, por conta dessa história, isso que eu acabei de ler, eu aprendo algumas coisas sobre esse texto. E a primeira coisa que eu preciso que você também entenda no seu coração, e que Deus colocou no meu coração, é que você precisa estar preparado, você precisa estar pronto para a atuação de Deus. Você e eu, nós, Igreja do Senhor, precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos para a atuação de Deus, em como Deus vai realmente favorecer o seu povo. Eles ali estavam, no verso 11 diz que eles estavam de roupa,
ninguém estava nu, estava todo mundo cingido para a viagem, estava todo mundo com a sua mala pronta, e eles estavam ali, né, com seus calçados nos pés e com cajado na mão, porque eles iam sair do Egito, e isso foi anunciado por Deus, quando ele haveria de enviar esse anjo da no Egito, para que o faraó pudesse quebrantar o coração, e assim liberar o povo, para que o povo pudesse ir, né, rumo à terra prometida. E aí, irmãos, eu tenho que tornar a dizer, não é? Porque eu preguei isso quinta-feira passada, preguei, né, parte dessa palavra a respeito de estar preparado, né, de estar cingido, e eu estava falando da armadura de Deus. Você está pronto, você precisa estar cingido da armadura de Deus. Eu torno a falar isso para você, para que você possa literalmente entender que a tua memória precisa estar ciente de que você tem que estar equipado com as armas de Deus. Ok? Então o povo ali, eles estão esperando tudo que vai acontecer na vida deles, mas eles estão prontos, eles estão preparados para rumo à terra prometida. E o que estou querendo dizer para você, que Deus colocou no meu coração, é que nós também precisamos estar prontos, preparados. A igreja de Jesus Cristo precisa estar pronto, preparado. O povo que eles viveram ali, e eles estavam literalmente aguardando a manifestação de Deus, porque Deus havia prometido que eles iam sair do Egito. E aí a situação não estava muito favorável a eles, porque eles já estavam ali vivenciando 9 outros o resultado. Às vezes, querido, você fica esperando algo de Deus na sua vida, você fica esperando a promessa de Deus na sua vida, você fica aguardando a hora que Deus vai entrar como um forte a respeito da tua situação, e aí as circunstâncias que estão à sua volta, nada é favorável. Nada é favorável. Assim também como para a vida deles naquele momento, nada era favorável. E ali, naquele exato momento, quando eles vão vivenciar isso, que é o livramento, e que é livramento de vida, porque o anjo da morte ia passar, e eles estavam aspergindo nos umbrais da porta o sangue dos cordeiros que eles matavam como sacrifício para Deus. Para quê? Para que quando, né, Deus passasse, Deus pudesse perceber que aquela casa ali estava sinalizada pela própria ordem de Deus. E o interessante, né, abrindo um parênteses aqui, porque na verdade eu quero pegar essa palavra domingo, eles vivenciam algo assim que a palavra diz no verso 11, no finalzinho, que diz: essa é a Páscoa do Senhor. E aí, literalmente hoje, o que Deus colocou no meu coração é que você precisa estar pronto. A igreja precisa estar pronta. Mas pronta para quê? Para vivenciar o milagre de Deus. Você precisa estar pronto para vivenciar o milagre de Deus na sua vida. Será que você está pronto para vivenciar esse milagre de Deus na sua vida? Será que se Deus fosse agir na sua vida hoje, você está com o coração pronto? Mas pronto para quê? Pronto para dar o segundo passo. Primeiro, é você entender que você precisa estar cingido. Você precisa estar pronto, com o cajado na mão. Você precisa estar pronto para obedecer a voz de Deus. Você precisa estar pronto para vivenciar aquilo que Deus quer colocar no seu coração. Está pronto. Por quê? Porque se você não estiver pronto, o anjo que está, esse anjo não está direcionado a você que obedece. Porque a gente entende na palavra de Deus, naquele momento eles obedeceram no que diz respeito ao ato profético que eles estavam fazendo. Qual o ato profético? De pegar o sangue, levar ao umbral da porta e ali aspergir o sangue, marcar as portas de casa.
né? E eu falo isso, né, com muito temor diante de Deus, mas eu fiquei muito feliz diante de Deus quando Ele me deu esse ato profético em janeiro, antes mesmo de qualquer anjo de morte vir a passar, ou que a gente tivesse algum tipo de conhecimento, porque talvez ele já tivesse a caminho. Só que lá em janeiro nós já fizemos isso, fomos para as nossas casas e nós aspergimos ali não o sangue, mas nós aspergimos ali o óleo que hoje é a representação do Espírito de Deus, né? E nós fizemos isso como obediência ao ato profético, ao sacerdote do Senhor, obediência à palavra de Deus, e nós colocamos o óleo no umbral das portas, lá, pelo menos na minha casa, eu unjo as janelas, inclusive hoje, né? Mas quando eu chegar em casa eu vou fazer, né, que eu não tive tempo para poder parar hoje e fazê-lo, mas vou fazer porque faço toda quinta, né, todas as quintas eu faço. Então se você esqueceu hoje, né, se você não conseguiu fazer por alguma coisa, por algum motivo, você faça isso em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Você precisa entender isso no seu coração. Você precisa entender que eles cumpriram o ato profético que Deus mandou. Ou seja, eles obedeceram. E aí, querido, nossa obediência à palavra nos afasta do favor do Eterno. Imagina você e eu, imagine você, se eles não tivessem obedecido. Imagine você se eles não tivessem aspergido o sangue no umbral da casa deles. Literalmente, Deus ia enviar o anjo, e o anjo ia entrar na casa deles. O anjo só não diz a palavra de Deus na casa deles, cujo a porta está marcada. Alô? Eu quero te dizer que hoje nós temos a marca de Cristo. E as portas do seu coração precisam estar marcadas com o sangue de Jesus. Por quê, pastor? Porque aí o espírito da morte não tem acesso à tua vida. Porque mesmo que esteja morto, diz as Escrituras, você, ainda que esteja morto, viverá. Porque nós não morremos, mas passamos da morte para a vida. Porque é a vida que Deus tem preparado para nós. Mas enquanto nós não fazemos essa passagem, nós precisamos obedecer. E é muito interessante isso, que as pessoas dizem estar preparadas para a vida de Deus, para a vinda de Deus, né? As pessoas dizem estar preparadas. Ah, Jesus volta logo, Jesus volta logo. Mas elas não vivem em obediência. Na verdade, às vezes vivem até com desobediência. E essa desobediência afasta o favor do Eterno. Jesus ilustrou isso muito forte a respeito dessa desobediência e da obediência muito forte em Mateus 7, 24. Né? Se você quiser aí, você que está em casa, se você quiser a Bíblia para poder, quiser abrir a Bíblia para poder acompanhar, não tem problema nenhum, no livro de Mateus, pode ser qualquer Bíblia evangélica, né? Seja ela católica ou não, mas lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus falou muito forte, a partir do verso 14, 24 ao 27, olha o que Jesus diz. Mateus, capítulo 7, 24. E todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve esta minha palavra, e as não cumpre, comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja,
se você parar e prestar atenção na sua vida, mesmo que a sua vida esteja sobre a rocha, porque Jesus é essa rocha, Jesus Cristo é a pedra angular de esquina, mesmo que a sua vida esteja sobre a rocha, mesmo que essa casa esteja edificada sobre a rocha, só existe um diferencial, é que a casa edificada sobre a areia, ela cai, e a casa edificada sobre a rocha, ela não cai, mas vem o vento, mas vem a chuva, mas vem a tempestade, e outra coisa, vem e combate contra ela, ok? Mas a diferença é que quando está em Cristo, quando está na rocha, a casa não cai. Então diga assim, por favor, me ajude a pregar. Você que está em casa também diga assim. Está com a casa sobre a rocha. Não te exime das tempestades. Não te exime das tempestades. Está com a casa sobre a rocha, não te exime das tempestades. As tempestades virão. Mas Jesus Cristo mesmo disse, no mundo tereis aflições. Porém a rocha, ela garante a casa. A rocha garante que a casa não vai cair. Jesus Cristo garante que a tua casa não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. E aí, você percebe lá, voltando ao livro de Êxodo, a respeito da obediência, esse povo, eles começam a contar a história para os filhos, a respeito daquilo que haveria, a respeito daquilo que aconteceu. E eles começam a contar história para os filhos. Eles disseram assim, a palavra de Deus diz assim no verso 26 e 27. Então direi, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Então, você perceba que eles começaram a contar a história para os filhos para que isso ficasse na memória deles, porque isso ia ser como algo perpétuo na vida deles. O que? A Páscoa. O que era a Páscoa? Era essa passagem, que é o que significa o texto. Porque a palavra missá, né, em hebraico, ela é literalmente passagem, escrito passagem. Então esse anjo ia passar. E essa foi a Páscoa, de geração em geração. Para quê? Para contar para as outras pessoas o livramento que Deus deu. Para contar o favor de Deus sobre a vida deles. Para contar para os outros. E aí, querido, nós que aqui estamos, nós precisamos entender no nosso coração que a nossa casa também precisa estar sobre a rocha, que a nossa casa também precisa estar estruturada, porque nós precisamos contar a história para os outros. Qual a história que você vai contar? Que história você vai contar para os seus filhos? 1 Samuel 15, 22 diz, eis que obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Então a obediência é algo que vai literalmente salvar a sua vida, vai poupar a sua vida, por você obedecer. Então você precisa entender no seu coração a queda da humanidade narrada em Gênesis é literalmente por causa da desobediência de Adão e Eva. Então nós precisamos estruturar a nossa vida como morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita mais em tendas, mas habita no seu coração, no meu coração, porque nós aceitamos a Jesus Cristo, e todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é selado pelo Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Então nós precisamos entender isso no nosso coração e não ficar sacrificando as coisas quando na verdade é só obedecer. Então, por exemplo, quando nós liberamos aqui uma palavra de ato profético para fazer lá na sua casa com óleo, quando nós viemos para cá e ungimos essa casa como ungimos hoje, não é? E nós ungimos para quê? Exatamente para obedecer. Não que o óleo tenha um poder miraculoso, porque o poder é de Deus. Inclusive, a unção de hoje foi sobre a autoridade. É a autoridade que Deus dá à sua vida. É a autoridade sobre principados e potestades. É a autoridade de Deus como igreja na terra, para combater um bom combate.
combate para estar equipado em Deus. Alô? Você está aqui? Nós precisamos entender isso no nosso coração. E aí, querido, nós vamos perceber, por exemplo, lá em Atos capítulo 5, quando os apóstolos, eles foram presos. E depois que eles foram presos, o anjo do Senhor foi lá e abriu o cárcere, eles saíram. E no dia seguinte, quando os magistrados foram lá procurá-los, eles já não estavam mais lá na prisão. O guarda foi lá e falou: não está mais lá não. E eles estavam lá na sinagoga pregando novamente a palavra de Deus, pregando sobre Jesus Cristo. E eles estavam pregando sobre Jesus Cristo, quando na verdade a ordem era não pregar. A ordem para eles era não pregar. Mas sabe o que Pedro disse? Pedro disse no verso 20, Pedro falou: mas importa obedecer a Deus e aos homens. Então Pedro continuou pregando a palavra. Pedro continuou fazendo com que as boas novas pudessem chegar ao ouvido do povo. E a igreja, nós precisamos continuar pregando as boas novas. Nós precisamos continuar falando de Jesus para as pessoas. Nós precisamos continuar anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. E que quando a nossa vida está na rocha, vem as tempestades sim, vem os problemas sim, as dificuldades vêm, mas a diferença de quem está sobre a rocha é que a casa não cai. É que a casa não cai. A diferença é essa. Quando você está em Cristo, a sua casa, ela tem um respaldo de Deus. Ela tem o sangue do Cordeiro aspergido na porta da sua casa. Alô? Você está aqui? Algo espiritual muito forte para nós vivenciarmos, principalmente nos dias de hoje. Deus está esperando a atitude da sua obediência para liberar o favor sobre a sua vida. Eu vou repetir. Deus está esperando uma atitude sua de obediência para liberar o favor sobre a sua vida. Deus vai liberar o seu favor sobre a sua vida quando você obedecer. Alô? Quando nós obedecermos como igreja, quando nós obedecermos como povo, quando nós ouvirmos esta voz do Senhor e nós obedecermos, nós receberemos o favor de Deus. O povo no Egito, eles se prepararam, porque ia acontecer algo da parte de Deus. Eles estavam ali prontos, cingidos, estavam esperando Deus dar ordem para eles. Vai! Será que hoje nós estamos nos preparando? Ou nós estamos da mesma forma que todos os outros que não têm Jesus no coração estão? Será que a igreja do Senhor, mesmo nesse momento de cativeiro, está se preparando, mesmo estando no cativeiro? Sei que esse cativeiro meio que não é opressor. O nosso cativeiro não é opressor. Pelo menos não tem que ser. Ninguém tem que te oprimir na sua casa, Muito pelo contrário. Mas a verdade é que, espiritualmente falando, nós estamos num cativeiro. Porque você não sabe se você vem para a igreja, se você vai para a igreja. Você não sabe o que você faz, se de fato você vai para a rua ou não vai. Quando a ordem, na verdade, é não ir. E muita gente brincando com a verdade. Vou aproveitar que estou no Facebook, eu vou falar. Estou com o microfone, eu vou falar. O problema é meu. As pessoas estão brincando com a verdade. Tem gente dando ouvido a muita gente que está indo no hospital, filmando o hospital vazio, falando que não tem ninguém no hospital. Queria que tivesse lotado? Só para poder dizer ao contrário daquilo que está acontecendo. Só para dizer que de fato existem pessoas com essa praga. Queria que os hospitais estivessem empatados de gente. Deus tem misericórdia, irmãos. Que os hospitais continuem vazios. Em nome de Jesus. Que essa praga não chegue na vida de quem filma isso e bota na mídia. Porque a realidade é outra. É porque não chegou na sua casa, é que não está acontecendo na vida de alguém. E para quem está acontecendo na vida dele? Como é que é isso? Você não pode falar mesmo. Ou você se posiciona e se prepara como crente, porque Deus vai
você essa liberdade desse cativeiro, para você literalmente estar preparado para levar as boas novas, para você estar preparado para ir rumo à terra prometida. E enquanto não chega na terra prometida, está preparado. Aleluia. Deus, Ele livrará as pessoas do cativeiro, do inferno. Deus vai livrar as pessoas dos vícios. Deus vai livrar as pessoas dessas coisas. E onde Deus vai colocar essas pessoas? Para onde essas pessoas vão? As pessoas que vão acreditar na libertação, no livramento, as pessoas que vão viver o milagre de Deus na vida delas. Para onde essas pessoas vão? Por isso a igreja precisa estar preparada. Será que você, como igreja, está preparado para cuidar de gente? Será que você está preparado para ajudar pessoas? Pessoas presas a dogmas, pessoas presas à religiosidade, pessoas presas aos vícios, pessoas presas à teologia, aos achismos, pessoas que estão presas, sabe? As pessoas serão libertas em nome de Jesus. E para onde elas vão? Elas vão para as igrejas. Será que a igreja hoje está preparada para receber essas pessoas? Ou quando esse cativeiro passar, as pessoas vão preferir do que presencial? Aonde as pessoas vão congregar? Porque o povo do Egito estava saindo rumo à terra prometida. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que a igreja ainda é o melhor lugar para se ouvir de Deus. A igreja é o melhor lugar para vivenciar o milagre do Senhor. A igreja ainda é o melhor lugar para curar as pessoas. A igreja ainda é o melhor lugar para cativar o casamento das pessoas, ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. A igreja ainda é o melhor lugar para se aprender a palavra de Deus. A igreja não pode mudar. A igreja precisa permanecer debaixo da obediência do Senhor até Cristo voltar. Alô? Você está aqui? Ah, pastor, mas eu sou a igreja. Quem foi que falou que você é a igreja? Você é um membro do corpo de Cristo. Só somos igreja por causa da coinonia, por causa da comunhão. Aí somos igreja. Somos igreja. Eu não sou igreja. Eu sou a unha encravada do dedo mindinho do corpo, onde Cristo é a cabeça. É isso? Mas graças a Deus que estamos ligados ao corpo. Alô, você está aqui? A igreja ainda é o melhor lugar. Eles estavam cativos. Eles queriam ir rumo à promessa, porque Deus havia prometido, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eles estavam ali preparados e prontos. E aí o que acontece? Depois do livramento, verso 34 diz assim: e o povo tomou a sua massa antes que levasse as suas maçadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e veste. O Senhor deu graça ao povo em que os olhos dos egípcios, e estes estavam-lhes e lhes despojavam os egípcios. Ou seja, depois do cativeiro, depois do livramento, Deus dá a bonança, Deus dá a prosperidade, Deus faz com que o povo saia dali com as suas mãos cheias. O povo não sai ali, querido, com uma mão na frente e outra atrás. Alô? O povo sai com alguma coisa na mão. Mas por que o povo sai com alguma coisa na mão?
quando Deus traz o livramento, Deus faz isso com as pessoas. Deus não desampara. Alô? Deus não ia botar eles lá no deserto para morrer. Apesar da história deles, era o tempo todo eles só lembrarem de morte e continuarem ali no deserto, né? Eles acabaram gerando ali uma desobediência de novo. Obedeceram na saída, mas quando eles eram para permanecer em obediência, eles desobedeceram. E aí, infelizmente, aquela geração que sai, essa geração, melhor dizendo, que sai do Egito e que vai rumo à terra prometida, só 2 pessoas adultas conseguiram de fato entrar. O restante era tudo já criança e foram crescendo conforme andando no... Mas os anciões já não tinha mais. Os únicos anciões eram Josué e Caleb. Os únicos anciões eram Josué e Caleb. Foram os mais velhos, vamos dizer assim, não é? Que entraram ali na terra prometida. O restante, né, desses anciões acabaram ficando no deserto. Tanto é que depois eles vão circuncidar todo mundo, né? Mesmo depois de velhos, homens, né? Mesmo depois de velho. A terra prometida é o destino. Terra prometida é o destino. O destino dos crentes em Cristo Jesus é a terra prometida, é o céu. É aquilo que Deus preparou, Deus da fundação. É aquilo que Ele preparou como morada. Enquanto nós não chegamos lá, nós precisamos permanecer preparados. Preparados para Jesus, porque Jesus está voltando. Mas enquanto isso não acontece, Isaías no capítulo 1, 19 diz: e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Para isso você precisa dar ouvido a essa palavra. Para isso você precisa aí entender no seu coração o que é obedecer, para não precisar ficar sacrificando a sua vida por aí, sacrificando a sua vida com pecado, se afastando de Deus, porque a única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. Sabe? Então você precisa literalmente você precisa se reconciliar com o Senhor. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa se encaixar na vontade de Deus e obedecer ao Senhor. Porque eles ali começaram a contar a história dos filhos, e as histórias que eles contaram foram boas histórias. Deus nos livrou da morte. Deus até hoje continua livrando pessoas da morte. Até hoje Deus continua dando livramento. Até hoje Deus continua tirando as pessoas da beirada do abismo do inferno. E as pessoas viverem diante do Senhor, buscando o favor de Deus. A igreja tem que entender isso no coração, porque a igreja é essa casa que Deus permitiu que fosse erguida para que as pessoas fossem abençoadas. Para que as pessoas pudessem entrar e se sentirem acolhidas, sentirem literalmente entre irmãos, sem ficar se degradando um com o outro, sem ficar pensando nas coisas horrendas, mas literalmente gerando a esperança, porque a nossa esperança não morre, porque a nossa esperança está em Cristo. Alô? Trazei à memória aquilo que te dá esperança. Então você precisa acreditar nisso. Você precisa literalmente estar preparado. Se fosse colocar um tema nessa, eu colocar preparação. Você precisa já gerar no seu coração em como estar preparado diante do Senhor. Você acha que uma igreja que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejua, que não busca, sabe, que não intercede, que não clama, essa igreja está preparada como? Como que ela está se preparando? Uma igreja em que as pessoas vivem a sua vida do jeito que querem viver. Se a própria palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, Ele vem buscar uma igreja imaculada, sem ruga, sem mancha.
no céu não entra pecador, irmãos. Se as pessoas estão vivendo a sua vida ao léu, né, do jeito que querem viver e pronto, achando que chegar no céu vai entrar do jeito que está muito enganado. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo morreu para nos purificar do pecado. E se nós não confessamos os nossos pecados, nós não somos perdoados. Quem confessa e deixa, prospera. Mas quem não deixa, não vai alcançar a misericórdia do Senhor. E olha que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Estamos sim debaixo dessa graça em que Deus nos agraciou com a vida eterna, desde que nós venhamos a obedecer a sua palavra, desde que nós venhamos a ser igreja, para quando Ele voltar, Ele levar com Ele para o céu. Alô? Você está aqui? Amém, amém? Então se prepara. Se prepara porque vem milagre de Deus para a sua vida. Se prepara porque vem bênção de Deus para a sua vida. Se prepara porque vem pessoas para você cuidar. Se prepara porque Deus vai salvar pessoas e você vai ser a pessoa usada por Deus para salvar vidas, para acolher vidas, para curar vidas pelo poder do Senhor. Porque o próprio Jesus disse que obras maiores faríamos. E nós, no século XXI, estamos fazendo obras maiores, superior a Jesus. Alô? Você está aqui? Isso não é para envaidecer a igreja, isso é para glorificar o nome do Senhor. É para, enaltecer o Senhor, é para o reino do Senhor estabilizar na terra, estabelecer-se. Ele se estabelece através da sua vida. Quando você aprende a obedecer. E o povo de Israel sai do Egito e ele vai rumo à promessa. Que você possa sair desse lugar, que você possa entender essa palavra no seu coração, você que está online, você que está ouvindo, você que vai ouvir, não é isso? Que você possa guardar isso no seu coração, porque quando Ele voltar, Ele vai ter o prazer de levar a sua igreja. Ele vai encontrar, literalmente, você do jeito que Ele quer encontrar. Ele não vai ver você do teu jeito, do jeito que você quer viver. Ele vai ver você do jeito que Ele quer que você viva. Então, você precisa, literalmente, começar a entender no seu coração. Assim, pois, eles estavam ali, e eles cingiram os lombos, colocaram os sapatos nos pés, pegaram o cajado na mão, e eles comeram apressadamente. O tempo urge. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Até postei lá um vídeo no Facebook do outro pastor que eu esqueci o nome, porque eu gostei muito do vídeo dele falando sobre essas questões, atuais, aquilo que Jesus está fazendo, voltando. Amém ou não amém? Nós precisamos gerar isso no nosso coração, em nome de Jesus. Estejam preparados, como a Páscoa, como que o Senhor estivesse voltando hoje mesmo. Essa palavra, como eu disse, da Páscoa, eu vou pregar no domingo e vou falar sobre a Páscoa, e nós vamos fazer aqui a ceia do Senhor. Hoje nós precisamos, como igreja, entender que precisamos nos preparar cada vez mais. Então, leia a Bíblia, leia a Bíblia, faça jejum, faça propósito, enfim, se prepare, fique posicionado, vista Efésios 6, como disse quinta-feira passada, como enfatizei comigo e como estou falando para você hoje, para que você possa viver o favor de Deus e o espírito de morte não vai entrar na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Você
recebe essa palavra como da parte de Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Aproveita. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu quero me despedir aí do povo do Facebook, viu? Deus abençoe todos vocês, né? Nós vamos, assim, finalizar aqui com vocês e nós vamos dar continuidade aqui para terminar o culto. Fica na paz, shalom, shalom, Deus te abençoe.